Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores do município de Quixeramobim, bom dia, bandeira, bom dia, internautas. Hoje são 8 de julho de 2023, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, que traz os assuntos pertinentes, referentes e do interesse dos servidores do município de Quixeramobim. E para hoje, os nossos principais assuntos, é o edital da nossa Assembleia, que acabou de acontecer, os principais acontecimentos da Assembleia, e a Assembleia sobre o precatório do Fundef, e o atraso de pagamento, o atraso no pagamento dos servidores da educação, principalmente os professores da educação infantil. Bom, começamos aqui a leitura do nosso edital, edital de convocação, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindsec, vem através de seu representante legal com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3º de seu Estatuto Social, convocar os professores, professoras, filiados, filiadas, ativos e inativos, aposentados e pensionistas para se fazerem presentes na Assembleia Geral, que acontecerá no dia 8 de julho de 2023, às 7h30, em primeira convocação, ou observando o número de presentes em segunda convocação, às 8 horas, presencialmente, no auditório do Sindsec, situado na Rua Dias Ferreira, 103, Quixeramobim, Centro Quixeramobim, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1. Precatório do Fundef de Quixeramobim, o Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do Sindsec, discutir sobre o acordo entre o município de Quixeramobim e a União Federal, que gerou prejuízo de 52 milhões de reais aos cofres municipais e aos professores, avaliar as estratégias jurídicas. E 2. Assuntos gerais. Bom, pessoal, a Assembleia acabou de terminar, certo? Não deu tempo nem de compilar ainda os dados da Assembleia para fazer relatório no programa. Então, essa questão aqui sobre o precatório do Fundef, o doutor Valdeci, ele trouxe muitas novidades sobre o caso. Tem bastante coisa inusitada aí sobre essa questão, e isso vai ficar para se falar disso no próximo programa. Por quê? Porque ainda não deu tempo a gente compilar ainda os acontecimentos de hoje, porque a Assembleia terminou agora mais de 11 horas e eu tive que sair correndo de lá para cá. E segundo, porque a gente precisa primeiro assimilar as ideias, arrumar para poder fazer fazer uma leitura dinâmica de fácil entendimento, Então, a gente vai deixar essa questão do precatório do Fundef, os encaminhamentos de hoje, para tratar num próximo programa. E hoje a gente vai falar dos outros assuntos, inclusive acontecimentos da Assembleia de hoje, O assunto do momento, principal assunto do momento, são 2 assuntos principais do momento. Um é o piso da enfermagem, que, a não ser que tenha acontecido alguma coisa tão recente que eu ainda não estou sabendo, parece que agora vai sair do papel, a gente está assim. Eu sei que aquelas que estão esperando receber esse piso, que são os profissionais da enfermagem, eu sei que eles estão
ansiosos para que isso aconteça, né? Eu sei que é fácil quando a gente está numa luta dessa, perder as esperanças, mas a gente que está na luta sindical há muito tempo, como eu, por exemplo, a gente não perde as esperanças, não. Porque a gente sabe que é muito difícil. De repente, o jogo vira, né? E a enfermagem já batalhou muito, a enfermagem não batalhou sozinha, graças a Deus. Muita gente da sociedade esteve junto, né? E está junto da enfermagem, né? Os sindicatos, não só o Sindicec, que aqui vocês sabem que a gente, além de ter preparado várias manifestações aqui, né, de rua, na Câmara e tudo mais, ter conversado com o prefeito, enviado ofício, muita coisa, a gente também teve presente, muito presente nas lutas lá de fora, né, as manifestações em Fortaleza, as manifestações em Brasília, né, que todas as manifestações que teve em Brasília, o Sindicec tinha representantes, né, ou através da nossa secretária de mobilização da nossa federação, que é a Adriana Carvalho, que nos representa em muitas instâncias, em muitos lugares, e nos representa muito bem, ou também com a minha presença, né, que também fui para Brasília para lutar pelo piso da enfermagem. Então, foi um trabalho que está sendo feito a muitas mãos. E a gente tem esperança que realmente o contra-cheque vá receber a sua parte muito, muito em breve, né? Pelo andar da carruagem, a não ser que como estou dizendo, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que eu não estou sabendo ainda, parece que está muito próximo dos profissionais da enfermagem receberem o seu merecido piso, né? Apesar de que os ministros do Supremo, né, cada um que dava um voto fazia uma opinião e uma ressalva, isso desconfigura um pouco, né, a lei original. Mas o importante, né, é ter um piso salarial em vigor. As modificações já se pode ir fazendo, né, as adequações já pode ir fazendo, né, como as referências que a gente tem aí, por exemplo, o piso da educação e o piso do magistério, aliás, e dos agentes comunitários de endemias, alguma coisa pode adequar depois, né? Então, o importante é que realmente esse negócio entre logo no contra-cheque da enfermagem. É para isso que a gente lutou e luta até o momento. Esperemos que seja breve. Falando, gente, em salário, remuneração e profissionais, a gente está em plena campanha salarial, né? Que está como vocês sabem, eu já divulguei aqui, a gente encaminhou na última Assembleia, a Assembleia do dia 17 de junho, a gente encaminhou um encaminhamento da Assembleia para que o nosso assessor jurídico fizesse um estudo, né, nas contas da Prefeitura, nos recursos da Prefeitura, e para ver o que se pode encaminhar a respeito da nossa solicitação de reajuste salarial para os servidores que ganham acima do salário mínimo, né? Porque, como se sabe, já receberam reajuste os professores, os agentes comunitários de endemias e agentes de saúde e dentistas que têm piso, o pessoal que ganha o salário mínimo e o pessoal que ganha acima do salário mínimo, toda uma galera tipo fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, intérprete de Libras, pedagogo, e mais alguns essas questões aí, esse pessoal, esses profissionais, todos de nível técnico ou nível superior, que a maioria deles é de nível superior, de formação de nível superior, que ganha acima do salário mínimo, ainda está, como se diz, a ver navios, né? Aguardando há uma década uma reposição salarial. A gente fala reajustar por força do hábito, mas na verdade é só repor um pouquinho das perdas.
No caso que a gente está solicitando esse ano, é só as perdas dos 2 últimos anos, 21 e 22, certo? Para os profissionais, os servidores que ganham acima do salário mínimo. E até agora nada. Então, a gente encaminhou na última assembleia, né? O doutor Valdeci, ele já iniciou esse estudo, mas ele ainda não concluiu, né? É por isso que a gente ainda não falou na assembleia de hoje sobre essa questão, certo? Então, num próximo programa, a gente dá mais detalhamento dos encaminhamentos disso. Também sobre, porque a campanha salarial continua. Enquanto faltar um item para ser atendido, a gente está ainda na campanha, na batalha, certo? Uma outra questão foi o atraso de pagamento da educação, basicamente aqui dos professores da educação infantil, né? Este mês a prefeitura, né, justificou que não tinha dinheiro para pagar todo mundo da educação, os professores. Eu acho engraçado, né? Que a pessoa não se... Fazendo aqui a crítica construtiva, né? Senhor prefeito e secretários do prefeito, né? A crítica é construtiva e respeitosa, né? Mas administrar a prefeitura, né? Como administrar a casa da gente, você tem que ver as prioridades. Lá na sua casa você paga o aluguel, a luz, a água, porque senão você vai para a rua ou fica sem luz, sem água, e compra comida, né? Aí depois você vai fazer as outras coisas. Isso é uma prioridade sua, pelo menos é minha. Eu espero que seja sua também, né? Que são as coisas essenciais. São contas essenciais, elas estão em primeiro lugar na lista, né? Se você tem uma casa própria financiada, por exemplo, é a prestação da casa. Se você mora de aluguel, é o aluguel. No entanto, é o seu teto e o seu alimento, que você provê em primeiro lugar, né? No caso da prefeitura, toda a razão de ser da prefeitura é prestar serviço ao povo. Toda a razão de ser da prefeitura é prestar serviço ao povo. A prefeitura não tem outra razão de ser, a não ser essa. Prestar serviço de diversas maneiras, construindo equipamentos, serviço de saúde, de educação, a assistência social aos necessitados, a infraestrutura do município, certo? Todas essas coisas, né? O incentivo ao desenvolvimento, né, econômico do município, todas essas coisas são os serviços que a prefeitura presta ao povo, de um modo geral, que é a sua razão de ser. E quem é que presta todo esse serviço? Quem é que executa? Quem é que faz tudo isso? Quem é que aplica injeção, vacina? Quem faz curativo? Né? Quem é que atende lá no postinho? Né? Quem é que dá aula? Quem é que varre? Quem é que atende em todos os locais? Quem é que encaminha? Quem é que executa o serviço da prefeitura? Os servidores. Lógico, os servidores. Então, os servidores são uma prioridade, porque sem os servidores, não tem serviço. Quem vai prestar o serviço? Então, o salário do servidor é um investimento da prefeitura. Não é um gasto, gente. A pessoa fala gasto. Gasto. Não, o salário do servidor é investimento da prefeitura. Porque ela só pode existir e prestar o seu serviço se ela tiver servidor. Então, faz parte dos seus investimentos servidor. Né? Aí, comparando aqui, eu estou aqui... Aqui no portal da transparência, a gente tirou alguns dados, são muitos dados lá, né? Mas a gente tirou só alguns aqui. Por exemplo, né? As folhas de
as folhas de pagamento. A folha de pagamento do mês de março, abril e maio, né? Junho ainda não tem esse dado, tá recente. Né? Tá pagando ainda junho, né? Mas a folha do mês de março de 2023 girou em torno de 10.439.000 reais. O de abril também em torno de 10 milhões e 500 mil, aumentou só um pouquinho. A folha de maio diminuiu um pouquinho, ficou na casa dos 10.396.000, certo? E aqui, no mês de maio, ó, só aqui, mês de maio, folha do município, folha de salário do município, 10.396.984 reais e 73 centavos. Mês de maio de 2023, Secretaria da Educação, 7.068.416 reais e 85 centavos. E educação, a secretaria de educação, que é do fundo municipal, né? Que é o FME, que a gente chama, o 5% chamado, R$ 76.692 reais. Gente, mais de 7.100.000 reais. A folha da educação, pelo menos que está constando aqui no portal da transparência, no mês de maio, de 10.396.000, 7.100.000 são da educação. Isso é em torno de 70%. 70% da folha de pagamento da prefeitura é educação. Eu acho isso um pouco exagerado, né? E se está 70% hoje, esse ano, agora, nesses 3 meses aqui que está aqui, que está de 10 milhões e 7 milhões da educação, 70%. Só que a folha da educação no ano de 2022, né, a folha anual, só foi 42%. Então, é muito esquisito, inusitado, até difícil de entender como é que o gasto anual da educação no ano passado, com a educação no ano passado, foi 42% do orçamento, da folha, né, da folha, e eu não estou falando dos gastos da prefeitura não, viu, gente? Eu estou falando da folha de pagamento só. E esse ano está girando em torno de 70%. Alguma coisa aí tá estranha, né? Aí disse, não, é porque houve reajuste dos professores. Gente, o reajuste dos professores só foi 15%. Então, se você colocar aí de 42 para 70, dá um percentual de quanto? Não tem nem lógica uma folha de pagamento com 70% de uma secretaria só. É muito esquisito. Bom, mas aí a gente precisa investigar melhor, certo? Essas coisas, porque agora que a gente está tomando conhecimento dessas questões, né, a gente precisa investigar melhor e também pedir explicações à administração, certo? Olha, aqui também no mês de maio, a folha de comissionados foi só comissionado, né? R$ 1.044.950,52. A folha de comissionados efetivos, né, de servidores efetivos que também recebem comissão, foi R$ 503.020. Então, aqui cerca de 1 milhão e quase 50 mil, aliás, quase 550 mil, mais de 1,5 milhão só de comissão no município. Como a folha da educação
está dando 70%, né, da folha do município, deduz-se, né, por motivos lógicos, que 70% disso aqui, né, dessas comissões, também seja da educação. Né, que dá aqui mais de R$1 milhão, né? Acredito que a folha, pelos os estudos que a gente tem, a folha da educação infantil está girando em torno de R$1.100.000, né? Todo o pessoal, toda a folha da educação infantil, pelos nossos estudos anteriores, eu acho que é assim que está. E se não tiver, isso está próximo disso, né? Então, considerando aqui no nosso achismo que R$1 milhão aqui gasto pela educação é só com comissão, tinha que ter dado prioridade ao pagamento da educação infantil, né? Todos os professores, todos os profissionais, porque ontem ainda aconteceu uma coisa inusitada. Passaram ontem, né? Fizeram ontem o pagamento da educação infantil daqueles que ganham o salário mínimo ou um pouco mais acima do salário mínimo, mas que não era professor, né? Que ganhava, que não recebeu o terço das férias, né? Que os professores já receberam o terço das férias, já que é lei, né? É obrigatório pagar o terço das férias. Da improbidade administrativa, deixar os professores sair de férias sem pagar o terço, certo? Então, foi pago o terço das férias, ok. Mas nem só o terço das férias não dá para pagar as contas do mês da gente. O terço das férias é um terço do salário, né, do profissional. E ele já fica reservado para alguma coisa extraordinária. Ele não está lá para ser gasto nas suas compras do mês, né? Então, é muito complicado, gente. Aí o doutor Valdeci esteve aqui hoje e a gente convidou os professores, né? A assembleia hoje, gente, era específica só para professores, né? Era assunto só de interesse de professores. Então, a assembleia, o doutor Valdeci propôs que a prefeitura seja notificada, né? E com um prazo para realizar esse pagamento, e caso a prefeitura não realize logo esse pagamento, a gente pode entrar com uma ação civil, né, contra a prefeitura, solicitando o bloqueio de recursos para que seja pago o salário dos servidores em primeiro lugar, né? A gente já tem conhecimento, experiência, né, de bloqueio de recursos aqui no município por conta de atraso de pagamento. Logicamente que da outra vez o atraso era maior, mas a gente não vai deixar o leite derramar, não. A gente precisa salvar as coisas antes que o pior aconteça, certo? Então, já foi aprovado isso daí. Nós aprovamos também o estado permanente de mobilização, o que nos dá, né, com isso nós podemos inclusive chamar os professores, né, interessados nessa questão para uma assembleia imediata, então sem precisar respeitar aqueles 15 dias do nosso estatuto, né, de divulgação. Então, pessoal, é essa questão. Foram esses os principais encaminhamentos da assembleia de hoje. E mais detalhes a gente traz no próximo programa, né? Esperamos que realmente no início da semana, como foi prometido, né? Previsto e prometido lá pela prefeitura, que os professores que ainda faltam receber o seu salário já recebam. E os servidores também, porque a prefeitura não tem um calendário de pagamento. Os professores aprovaram, foi aprovado também a Assembleia, o requerimento, né? A gente vai requerer um calendário de pagamento lá no portal da transparência, certo? Então, pessoal, era isso. O pessoal que não esteve presente hoje, professores,
Ah, pessoal, eu ia esquecendo de dizer. Também, sobre o precatório, uma coisa que eu já vou adiantar é que a gente continua precisando de professores, dos professores que trabalharam de 98 até 2006, que são os professores que têm direito ao precatório. O doutor Valdeci falou da necessidade de continuar colocando professores lá dentro do processo, certo? Então, a gente já fala com vocês, professores ou aposentados ou ainda na ativa, mas que trabalharam na prefeitura de 1998 até 2006, e você é filiado ao Sindicec, então você nos procura, né, com a sua documentação, se você for aposentado, o seu último contra-cheque, a sua carta de aposentadoria, o seu termo de posse, né? E se você e os seus documentos pessoais, é claro, né? E comprovante de endereço. E se você ainda está na ativa, os seus documentos pessoais e o seu último contra-cheque e o seu termo de posse, certo? São os documentos necessários para entrar nesta ação do precatório, que vocês vão saber das novidades bombásticas que tem nela no próximo programa. E é necessário que o quanto antes o máximo de professores estejam lá dentro, né? O doutor Valdeci já colocou vários, né? Inclusive eu fui a primeira que entrei no processo, mas eu sozinha, apesar de algumas pessoas terem, por exemplo, meio que feito uma campanha contra, né? Dizendo que se eu já tinha entrado no processo, eu não precisava mais de ninguém entrar. Precisa sim. Doutor Valdeci disse que precisa. A gente da diretoria, nós fomos os primeiros que entramos no processo. Por quê? Porque eram os que estavam mais fácil de pegar a documentação. Assim, pessoal, vocês têm que assinar também uma procuração para o doutor Valdeci lhe representar dentro do processo. Mas essa procuração, ela pode ser feita de modo virtual, certo? Você pode mandar os seus documentos de modo virtual, e a procuração também, você imprime uma cópia, você preenche de caneta azul bem preenchidinho, depois você assina o seu nome de caneta azul e você faz um PDF e manda pra gente, digitaliza e manda, certo? Que elas vão tudo digitalizadas no processo mesmo, tá bom? Então, eram esses os assuntos, tá? Por hoje, acabou o nosso tempo. Nós agradecemos a sua audiência. Lhe desejamos uma boa tarde. Lembrar também que agora, no mês de julho, o nosso atendimento, tanto no celular, no WhatsApp, 9723-3133, quanto no fixo 34410046, quanto o atendimento presencial, todo o nosso atendimento agora no mês de julho é de 7h30 às 12 horas, tá bom? A gente retornará ao normal só a partir de 1º de agosto. Todo o mês de julho é até o meio-dia. Boa tarde, bom final de semana. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser.